Maria tinha apenas 12 anos quando sua vida mudou para sempre. O sol castigava impiedoso o sertão nordestino, rachando a terra seca como a pele de um tambor velho. A seca já durava 3 anos, e a família de João Batista não tinha mais o que comer. A menina brincava com bonecas feitas de sabugo de milho quando ouviu a conversa sussurrada entre seus pais. Não temos escolha, mulher, dizia o pai com a voz embargada. O coronel Antônio ofereceu R$ 100 e disse que vai cuidar bem dela. Sua mãe, Dona Francisca, chorava baixinho enquanto remendava uma camisa rasgada. Ela é só uma criança, João. Como vamos explicar para ela? Dizemos que ela vai trabalhar na casa grande, que vai ter comida todo dia e até aprender a ler, respondeu o pai, mas sua voz tremia. É melhor do que ver ela morrer de fome aqui. Maria não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo terrível se aproximava. O medo era como uma sombra fria que crescia em seu peito. Naquela noite, ela se agarrou ao seu irmão mais novo, Pedro, de apenas 8 anos, como se pudesse protegê-lo do mundo cruel que estava descobrindo. No dia seguinte, um homem alto e magro apareceu na porta de sua casa. Usava um chapéu de couro e tinha olhos pequenos como os de um gavião. Era Severino, o capataz do coronel Antônio. Maria se escondeu atrás da saia da mãe, mas sabia que não havia escapatória. A menina está pronta? Perguntou Severino, mastigando um palito de dente. João Batista acenou com a cabeça, incapaz de falar. Dona Francisca abraçou Maria com força, sussurrando promessas vazias de que logo se encontrariam novamente. Seja uma boa menina, ela disse, as lágrimas molhando o rosto sujo da filha. Deus vai cuidar de você. Maria foi levada em uma carroça velha que balançava perigosamente nas estradas de terra. Durante as 3 horas de viagem, ela olhou para trás até que sua casa desaparecesse completamente no horizonte. Era como se estivesse morrendo um pouco a cada metro percorrido. A fazenda do coronel Antônio era imensa, com uma casa principal pintada de branco e cercada por árvores que Maria nunca havia visto. Havia cavalos, vacas e até um poço que nunca secava. Para uma menina acostumada com a escassez, aquilo parecia um outro mundo. Severino levou até os fundos da propriedade, onde ficavam os quartos dos empregados. Você vai ficar aqui, disse ele, apontando para um pequeno cômodo sem janelas. Amanhã cedo começa a trabalhar. Nada de preguiça. Maria encontrou outros meninos e meninas que também haviam sido trazidos de suas famílias. Havia José, de 15 anos, que trabalhava desde os 10. Tinha Conceição, uma menina de 14 anos que já não sorria mais. E tinha Antônio pequeno, de apenas 9 anos, que chorava todas as noites chamando pela mãe. Não adianta chorar, disse José na primeira noite de Maria. Aqui você aprende rápido que lágrima não muda nada. O importante é não dar trabalho para o patrão. Maria descobriu que sua nova realidade era acordar antes do sol nascer para ordenhar as vacas. Depois, ajudava na cozinha, lavava roupas no tanque e varria a casa grande. O trabalho era pesado demais para suas mãos pequenas, mas ela aprendeu que reclamar só trazia problemas. Dona Eulália, a esposa do coronel, era uma mulher gorda e mal-humorada que gritava por qualquer motivo. Essa menina é muito devagar, ela berrava. Severino, deu uns tapas nela para espantar a preguiça. As surras se tornaram rotina. Maria aprendeu a aguentar a dor em silêncio, mordendo os lábios até sangrar. À noite, Conceição passava pomada caseira em suas costas machucadas. Você vai se acostumar, ela dizia sem muita convicção. Mas Maria não queria se acostumar. Dentro dela crescia uma revolta surda, uma vontade de gritar que ela não era um animal para ser comprado e vendido. Ela era uma pessoa, tinha sentimentos, sonhos. Sonhava em aprender a ler, em ver o mar que seu avô havia descrito tantas vezes. O primeiro raio de esperança chegou de forma inesperada. Padre Miguel, um jovem sacerdote que visitava a fazenda mensalmente, notou Maria chorando atrás da igreja improvisada no terreiro. O que aconteceu, minha filha? Ele perguntou com gentileza. Maria hesitou. Havia aprendido que falar demais era perigoso. Mas havia algo nos olhos do padre que a fez confiar. Eu queria voltar para casa, sussurrou. E onde é sua casa? No sítio do meu pai, João Batista. Mas ele me vendeu para o coronel. O padre fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa.
Minha filha, o que aconteceu com você é errado. Ninguém pode vender uma criança. Mas como eu posso sair daqui? Não sei nem onde estou. Padre Miguel pensó antes de responder. Por enquanto, vou te ensinar a ler. O conhecimento é uma forma de liberdade. E quando você crescer um pouco mais, vamos encontrar um jeito de te tirar daqui. A partir daquele dia, Maria passou a esperar ansiosamente pelas visitas do padre. Escondidos atrás da igreja, ele lhe ensinava as letras, primeiro no chão de terra, depois em pedaços de papel que conseguia arranjar. Era perigoso. Se Severino descobrisse, as surras seriam piores. Conceição virou cúmplice das aulas secretas. Se você aprender a ler, pode ensinar para nós também, disse ela. Assim, Maria começou a repassar o que aprendia para os outros meninos. Era como plantar sementes de esperança em terra árida. José inicialmente zombou das lições. De que adianta saber ler se a gente nunca vai sair daqui? Mas aos poucos, ele também se interessou. Ver as letras se transformarem em palavras era como mágica. Maria descobriu que tinha facilidade para aprender. Em poucos meses, já conseguia ler frases inteiras. Padre Miguel trouxe um livro velho de histórias, e ela o devorava nas horas de descanso. Lia sobre lugares distantes, pessoas livres, crianças que iam à escola. Um dia eu vou estudar de verdade, ela dizia para Conceição. Vou ser professora e ensinar outras crianças. Não sonhe muito alto, Maria, Conceição respondia. Gente como a gente não tem dessas oportunidades. Mas Maria se recusava a aceitar aquela resignação. Toda noite, antes de dormir, ela olhava pela fresta da parede e via as estrelas. Imaginava que cada estrela era um sonho possível. E se agarrava nessa esperança como uma tábua de salvação. Os anos passaram, e Maria foi crescendo. Aos 15 anos, já não era mais a menina assustada que chegará à fazenda. O trabalho havia fortalecido seu corpo, mas principalmente sua determinação. Ela havia se tornado a líder informal do grupo de crianças trabalhadoras. Conceição havia sumido um dia. Alguns diziam que fugiu, outros que foi vendida para outra fazenda. Maria sentiu sua falta, mas aprendeu que na vida de gente como ela, as pessoas apareciam e desapareciam sem aviso. Novos meninos chegavam constantemente. Maria se tornou uma espécie de mãe mais velha para eles, ensinando-os a sobreviver, a não chorar onde Severino pudesse ver, a dividir a comida escassa. E, principalmente, ensinava-os a ler. Por que você faz isso? Perguntou Carlinhos, um menino de 10 anos que havia chegado recentemente. De que adianta saber ler se a gente vai ficar aqui para sempre? Porque quando a gente sabe ler, a gente entende que existe um mundo maior lá fora, Maria respondeu. E entendendo isso, a gente pode sonhar em fazer parte dele. Padre Miguel continuava suas visitas. Agora ele trazia não apenas livros, mas também notícias do mundo exterior. Maria soube que existiam leis que protegiam as crianças, que havia escolas gratuitas nas cidades, que o trabalho infantil era crime. Padre, por que a polícia não vem aqui nos buscar? Ela perguntou um dia. Porque lugares como este são isolados, e infelizmente muita gente finge que não vê, ele respondeu tristemente. Mas as coisas estão mudando, minha filha. Há organizações lutando pelos direitos das crianças. E como elas vão saber da gente? Alguém precisa denunciar. Mas é perigoso. O coronel tem influência na região. Maria absorveu essas informações como uma esponja. Começou a entender que sua situação não era apenas azar ou destino, mas resultado de um sistema injusto. E que sistemas podiam ser mudados. Ela passou a observar tudo com mais atenção. Memorizou os nomes dos capatazes, as ameaças que faziam, os castigos que aplicavam. Anotava tudo em sua mente, como se estivesse construindo um arquivo para o futuro. Aos 16 anos, Maria havia se tornado uma jovem bonita, o que trouxe novos perigos. Severino começou a olhá-la de forma diferente, e ela percebeu que precisava ser ainda mais cuidadosa. Algumas meninas mais velhas haviam simplesmente desaparecido, e ela suspeitava que seus destinos não eram bons. A oportunidade surgiu quando Maria completou 17 anos. Padre Miguel trouxe uma notícia que mudaria tudo. Havia uma operação federal investigando fazendas que usavam trabalho escravo na região. Maria, chegou a hora, ele disse durante uma de suas visitas secretas. Mas você tem que ser muito corajosa. O que eu preciso fazer, padre?
Você vai escapar daqui e procurar os agentes federais na cidade. Vai contar tudo o que acontece nesta fazenda. Mas é perigoso, se te pegarem fugindo. Maria sabia os riscos. Já havia visto o que acontecia com quem tentava fugir. Mas também sabia que não podia passar o resto da vida naquele lugar. E os outros meninos? Eu não posso abandoná-los. Se você conseguir chegar até os federais, eles voltarão para buscar todos. Você vai ser a salvação de todos eles. Maria passou semanas planejando. Estudou a rotina dos capatazes, memorizou os caminhos da fazenda, juntou pequenos pedaços de comida que escondeu em lugares estratégicos. Padre Miguel conseguiu um mapa rudimentar da região. Na noite escolhida para a fuga, Maria abraçou cada um dos meninos. Eu vou voltar para buscar vocês, prometeu. Não desistam. José, agora com 22 anos, a abraçou forte. Você é a mais corajosa de todos nós, disse. Se alguém pode conseguir, é você. Maria esperou até a madrugada. O céu estava sem lua, o que dificultaria ser vista, mas também tornaria mais difícil encontrar o caminho. Ela havia decorado a direção das estrelas que Padre Miguel lhe ensinara. Saiu de fininho pelo buraco na cerca que havia largado aos poucos durante semanas. Cada ruído a fazia parar e escutar. Seu coração batia tão forte que ela tinha medo de que alguém pudesse ouvi-lo. Caminhou a noite inteira. Quando o sol começou a nascer, procurou abrigo embaixo de uma árvore grande. Comeu um pedaço de farinha que havia guardado e bebeu água de um riacho. Precisava chegar à cidade antes que descobrissem sua fuga. O segundo dia foi ainda mais difícil. Maria estava cansada, com fome e com medo de estar perdida. O sol castigava impiedoso, e ela só tinha a sombra rala das árvores do cerrado para se proteger. No final da tarde, viu fumaça subindo ao longe. Era uma casa. Seu primeiro instinto foi se esconder. E se fossem pessoas que a entregariam de volta para o coronel? Mas não tinha escolha. Precisava de água e direções. A casa era simples, de uma família de pequenos agricultores. Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos, a recebeu com desconfiança inicial. De onde você veio, menina? Está sozinha? Maria decidiu apostar na verdade. Senhora, eu fugi de uma fazenda onde me tinham como escrava. Estou tentando chegar na cidade para pedir ajuda. O marido de Dona Rosa, seu Manuel, se aproximou. Era um homem de poucas palavras, mas com olhos bondosos. Que fazenda? Do Coronel Antônio. Os dois se entreolharam. Aparentemente conheciam a reputação do homem. Menina, você está correndo muito perigo, disse Dona Rosa. Se ele te pegar, eu sei, senhora. Mas não posso voltar para lá. Prefiro morrer tentando ser livre. Seu Manuel pensou por um momento. A cidade fica a 2 dias de caminhada. Mas na estrada principal você vai ser vista. Conheço um caminho pela mata. Eles deram a Maria comida, água e roupas limpas. Mais importante, deram esperança. Há muita gente boa no mundo, menina, disse Dona Rosa. Não deixe que os ruins façam você perder a fé. Na manhã seguinte, seu Manuel a acompanhou por algumas horas, mostrando o caminho pela mata. Siga sempre o riacho, orientou. Ele vai dar numa estrada que leva direto à cidade. Maria continuou sozinha, mas agora com mais confiança. A bondade daquela família havia renovado sua esperança. Existiam pessoas boas no mundo, dispostas a ajudar uma desconhecida. O 3º dia de viagem foi mais fácil. Maria seguiu o riacho como instruído e, no final da tarde, finalmente viu as primeiras casas da cidade. Era uma cidade pequena, mas para ela parecia imensa. Procurou pela delegacia, como o Padre Miguel havia orientado. O delegado era um homem jovem que a ouviu com atenção crescente. Menina, o que você está me contando é muito sério, ele disse. Você tem certeza de todos esses detalhes? Tenho, senhor. E há pelo menos 15 crianças ainda lá. O delegado ligou para a Polícia Federal. Em poucas horas, Maria estava prestando depoimento para agentes especializados em combate ao trabalho escravo. A operação aconteceu uma semana depois. Maria acompanhou os agentes federais de volta à fazenda, seu coração disparando entre a ansiedade e a esperança. E se os meninos tivessem sido transferidos?
E se Severino tivesse descoberto que ela havia fugido para denunciar? Mas quando chegaram à fazenda, tudo estava como ela havia deixado. O coronel Antônio foi preso em flagrante. Severino tentou fugir, mas foi capturado. As crianças foram libertadas, muitas chorando de alegria e descrença. José a abraçou forte. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Antônio pequeno, agora com 14 anos, não conseguia parar de sorrir. Nós vamos para casa? Vamos mesmo ver nossas famílias? Foi um processo longo. Algumas crianças tinham famílias para voltar, outras precisaram ser encaminhadas para abrigos. Maria descobriu que seus pais haviam se mudado para São Paulo em busca de trabalho. Pedro, seu irmão, agora estava com 13 anos e trabalhava em uma oficina. Reencontro foi emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Seu pai chorou como ela nunca o havia visto chorar. Eu sinto muito, minha filha. Todos os dias eu me arrependi do que fiz. Pai, o senhor fez o que achou que era melhor na época, Maria respondeu. O importante é que agora estamos juntos. Mas Maria sabia que não podia simplesmente voltar a ser a menina que era antes. Ela havia crescido, havia visto o mundo, havia lutado por sua liberdade. Tinha uma missão agora. Maria se estabeleceu em São Paulo com sua família. Através dos contatos que fez durante o processo legal, conseguiu uma bolsa para estudar. Finalmente realizaria seu sonho de aprender de verdade. Na escola. Ela era mais velha que a maioria dos colegas, mas isso não a intimidava. Havia passado por coisas muito piores. Seus professores ficavam impressionados com sua dedicação e maturidade. Maria tem uma fome de aprender que é rara, comentava a professora de português. É como se ela estivesse correndo atrás do tempo perdido. E era exatamente isso que ela estava fazendo. Maria sabia que cada dia de estudo era um dia a mais de liberdade verdadeira. Ela devorava livros, tirava notas excelentes, participava de todas as atividades. Mas sua verdadeira paixão era falar sobre sua experiência. Quando completou 18 anos, começou a dar palestras em escolas sobre trabalho infantil e direitos das crianças. Vocês têm algo muito precioso, ela dizia para as crianças nas escolas. Têm liberdade, têm direito à educação, têm famílias que os protegem. Nunca deixem ninguém tirar isso de vocês. As histórias de Maria tocavam profundamente quem as ouvia. Professores choravam, crianças faziam perguntas difíceis, pais se questionavam sobre seus próprios privilégios. Uma ONG que combatia o trabalho infantil a convidou para ser voluntária. Maria aceitou imediatamente. Era a chance de ajudar outras crianças que passavam pelo que ela havia passado. Seu trabalho consistia em acompanhar operações de resgate, conversar com as crianças libertadas, ajudá-las a se adaptar à nova realidade. Era difícil emocionalmente. Cada criança resgatada lhe lembrava de si mesma anos atrás. Aos 21 anos, Maria se formou no ensino médio. Era a primeira pessoa de sua família a conseguir um diploma. Na cerimônia de formatura, seus pais choraram de orgulho. Minha filha virou doutora, brincava seu pai. Quem diria que aquela menina que eu... Pai, o passado já passou, Maria o interrompia. O importante é o que fazemos com o presente. Maria decidiu cursar direito. Queria entender melhor as leis, queria poder defender legalmente as crianças em situação de vulnerabilidade. A faculdade foi outro desafio imenso, mas ela estava acostumada com desafios. Durante a faculdade, continuou seu trabalho voluntário. Ajudou a resgatar centenas de crianças, acompanhou dezenas de processos judiciais, viu muitos criminosos sendo condenados. Cada vitória era uma vingança doce contra todos os Severinos e Coronéis Antônios do mundo. Conheceu outros sobreviventes de trabalho escravo. Juntos, formaram um grupo de apoio que se reunia mensalmente. Somos mais fortes juntos, Maria costumava dizer. Nossa dor individual se transforma em força coletiva. José, seu amigo da fazenda, também havia conseguido reconstruir sua vida. Trabalha como mecânico em São Paulo e tem uma família. Você salvou todos nós, Maria, ele disse em um dos encontros do grupo. Sem sua coragem, ainda estaríamos lá. Nós nos salvamos uns aos outros, Maria respondeu. Ninguém consegue nada sozinho. Antônio pequeno se tornou professor. Carlinhos virou enfermeiro. Cada um havia encontrado seu caminho, mas todos carregavam a marca da experiência compartilhada. Era uma família escolhida, unida não pelo sangue,
mas pela superação. Maria se formou em Direito aos 26 anos. Sua tese de conclusão foi sobre reparação e ressocialização de vítimas de trabalho escravo infantil. O trabalho foi tão bem recebido que ela foi convidada a apresentá-lo em congressos nacionais. Abriu um pequeno escritório especializado em direitos da criança e do adolescente. Não cobrava de quem não podia pagar, sustentando-se com casos de clientes que tinham recursos. Era uma forma de continuar sua missão de proteção às crianças. Seu primeiro grande caso foi contra uma rede de fazendas que usava trabalho infantil. Maria conhecia bem o modus operandi, sabia onde procurar as evidências, entendia a psicologia das vítimas. O caso ganhou repercussão nacional. A advogada Maria Santos não é apenas uma jurista brilhante, escreveu um jornalista. É uma sobrevivente que transformou sua dor em instrumento de justiça. Maria recebia centenas de cartas de crianças, pais, professores. Muitas pessoas diziam que sua história havia mudado a forma como viam o mundo. Você me ensinou que sempre há esperança, escreveu uma menina de 12 anos. Essas cartas eram seu combustível. Cada história de superação que recebia a fazia lembrar por que havia escolhido aquele caminho. Não era apenas uma profissão, era uma missão de vida. O coronel Antônio foi condenado a 15 anos de prisão. Severino pegou 10 anos. Quando soube da sentença, Maria não sentiu alegria, mas alívio. Justiça não traz de volta os anos perdidos, disse a um repórter, mas impede que outras crianças percam os seus. Aos 30 anos, Maria havia se tornado uma referência nacional no combate ao trabalho infantil. Foi convidada para integrar comissões governamentais, participar de conferências internacionais, assessorar políticas públicas. Criou uma fundação que levava seu nome. A Fundação Maria Santos oferecia assistência jurídica gratuita, programas de reinserção social e campanhas de conscientização. Em 5 anos, ajudou mais de 1.000 crianças. Nossa missão é simples, Maria explicava em suas palestras. Queremos um mundo onde nenhuma criança seja vendida, explorada ou privada de seus direitos básicos. E vamos trabalhar até que isso se torne realidade. A Fundação criou um programa inovador. Ex-vítimas de trabalho infantil se tornavam multiplicadores, indo a escolas rurais para identificar casos e orientar famílias. Quem passou por isso reconhece os sinais. Maria explicava. Padre Miguel, agora mais velho, visitou a sede da fundação. Lembra quando eu disse que o conhecimento era uma forma de liberdade? Ele perguntou, sorrindo. Você transformou seu conhecimento em liberdade para milhares. Maria nunca se casou nem teve filhos. Todas essas crianças que ajudamos são meus filhos, ela costumava dizer. Minha família é grande demais para caber em uma casa. Mas havia algo que ela ainda queria fazer. Voltar ao lugar onde tudo começou. Aos 35 anos, Maria retornou ao sertão onde nasceu. A região havia mudado muito. Programas sociais haviam chegado, escolas foram construídas, a economia havia se diversificado. Mas ainda havia pobreza, ainda havia famílias vulneráveis. Encontrou a casa onde cresceu. Seus pais já haviam morrido, mas a construção ainda estava lá, agora ocupada por primos distantes. Você é a Maria que virou advogada? Perguntou uma prima. Todo mundo aqui sabe sua história. Maria visitou a antiga fazenda do coronel Antônio. Estava abandonada, tomada pelo mato. A casa grande que um dia pareceu tão imponente agora era apenas ruínas. O tempo é o juiz mais imparcial, ela pensou. Procurou Dona Rosa e seu Manuel, o casal que a havia ajudado em sua fuga. Encontrou apenas Dona Rosa, já viúva e com mais de 80 anos. A velha senhora chorou ao vê-la. Menina, você virou gente importante. Sempre soube que você ia longe. Tudo começou com a bondade da senhora, Maria respondeu. A senhora me ensinou que existia gente boa no mundo. Maria decidiu estabelecer uma sede regional da fundação naquela cidade. Era uma forma de retribuir a comunidade, mas também de manter viva a memória de sua jornada. A inauguração da sede foi um evento especial. José, Antônio Pequeno, Carlinhos e outros amigos da fazenda vieram prestigiar. Autoridades locais e nacionais estavam presentes. Mas o que mais emocionou Maria foi ver dezenas de crianças da região, livres, estudando, brincando. Esta sede representa mais do que um escritório, ela disse em seu discurso. Representa a prova de que é possível transformar dor em esperança, trauma em força, passado em futuro.